Olá, olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um dos temas que são muito procurados. Hoje nós não vamos ficar 3 horas em aula, né? Hoje ainda bem que o Face limita. Já tá nossa convidada, que legal, com muito carinho. Hoje a gente vai conversar sobre o como montar grupos. Ó, boa, botar o meu fone também que eu já esqueci. Olá, Letícia, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o convite, nos honrar com a sua presença. É um prazer muito grande estar recebendo você, porque, enfim, né, a gente já conversou tanto e Opa, você faz um trabalho tão interessante, traz desafios. obrigada pelo Então, seja convite, viu, muito Vanessa? bem-vinda, Fiquei, viu? fiquei muito Imagina. honrada com o convite, principalmente vindo de você, que é tão especial. E é um prazer dividir com as meninas, meninos também, minha vivência com grupos, porque realmente é uma forma da gente conseguir ajudar um número maior de pessoas ao mesmo tempo. E eu percebo que tem um resultado bem concreto dessa forma. Você sabe que é muito interessante a gente trabalhar com grupos. Também tem suas armadilhas, Sim, né? As pessoas querem vender muita coisa, então tem que tomar um pouco de cuidado e eu espero que dê tempo da gente conversar sobre isso. A sim. Letícia faz parte do Atende Nutri, que é o programa de treinamento de excelência em consulta. Então, é um privilégio muito grande estar trazendo esses renomes, as feras que fazem hoje parte do nosso treinamento. Mas mais do que isso, pessoas que a gente vai criando vínculos, Sim. vai desenvolvendo intimidade e uma Sim. amizade. E isso eu acho muito importante, já começar por aí. Você acha que tem necessidade, Lê, de manter um distanciamento? Como funciona essa relação com o cliente? Não, eu percebo, Vanessa, que quanto mais você acolhe o paciente, você vivencia a dor do paciente, mais a gente consegue ajudar. Então, esse distanciamento de, doutora, isso não pode falar porque é feio, isso daí. Então, assim, às vezes a gente coloca uma barreira e não consegue chegar no ponto que aquele paciente realmente precisa da nossa ajuda. Então, eu É percebo que um legal. dos pontos fortes tanto no atendimento personalizado quanto no grupo, é o vínculo que a gente cria. Não é, é um vínculo bonito, não que a gente acaba entrando na vida do paciente, mas a gente consegue criar confiança para que eles tragam as dificuldades. E aí que é o segredo, né? Porque se a gente não sabe onde é o problema, a gente não consegue ajudar. A gente só fica na parte Perfeito. superficial, que é o peso, né? Mas o peso Perfeito. é o E final do outra, né? Uma problema. coisa muito importante sobre a comunicação. O que se fala não é o que se ouve, nem é o que foi dito. Então, se Uhum, a gente for estudar a comunicação, ela tem vários filtros, e isso é sim, importante. O paciente, ele não necessariamente ele falou qual era o real problema dele. sim, Não, não, talvez nem ele reconheça isso. E o exatamente. nutricionista fala tanto em empatia hoje em dia, em se colocar no lugar do outro. Primeiro que eu já esclareci isso em lives, no grupo, Uhum, empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é acolher e entender o lugar do exatamente. outro, sem julgamento e com afetividade, com Sim, afeto, né? sim, Então, assim, talvez essa expressão seja válida quando a gente quer dizer assim, eu no lugar do outro, como gostaria de ser tratado, o que eu é, gostaria de ouvir, o colo, o alento que a gente sim. pode pensar, né? E trazer isso para a realidade. Agora, a gente fala então nessa mega comunicação e, ao mesmo tempo, as pessoas criam um distanciamento. E eu Sim. concordo com você. Eu tenho pacientes que eu virei madrinha de casamento, Aham. que eu apresentei o marido. Epa, esse...
eu acho que a gente tendo ética e compostura, né, ter uma postura profissional não impede de nós sermos próximos, sermos acolhedores. E isso tem que ficar muito claro, porque o grupo, ele tem outra dinâmica, né, Lê? Sim. Você precisa ter isso. E é uma das coisas que eu gosto muito em você, viu? Parabéns. Obrigada. E isso é interessante, Vanessa, porque o grupo não fica engessado. Eu vejo muita divulgação, tipo, como montar grupos, com planilhas já pré-montadas, mas isso não funciona na realidade. Então, eu já estou há algum tempo trabalhando com grupos e cada grupo é um grupo. Eu não consigo reutilizar o material, porque cada demanda tem uma necessidade. Então, eu não posso trabalhar com... Claro, a gente tem um roteiro, tem algo que a gente tem a previsão do que vai ser, mas não pode ser engessado, principalmente por conta dessa empatia. A gente sente o que eles precisam para oferecer o que eles precisam, não o que a gente quer, né? Então isso é uma diferença até muito tem importante. Uma máxima que eu falo no treinamento que o cliente compra aquilo que ele pede e você entrega o que ele precisa. Exatamente. Né? Então, assim, principalmente na área de saúde, são coisas diferentes e isso é muito legal. A gente tem que trazer essa demanda. Eu sou a louca da planilha, né? Então, eu acho muito legal a gente organizar isso, né? Até queria mostrar para o pessoal um recurso que está todo mundo falando, que é o Trello, né? O Trello, hoje em dia, tem uma demanda muito, muito especial, porque ele traz essa... Deixa eu ver aqui se eu consigo pôr, né? Esse é um fundo qualquer, eu que escolhi. Então, por exemplo, você define lá os quadros. Eu defini o nicho, defini o avatar e o persona, o título, e aí começar a propor temáticas. É legal você organizar isso, né? Sim. Você pode aí propor dentro das temáticas, você pode definir esses temas, e aí vai propor quais são os temas que eu quero definir. E começa a organizar isso. Então, é importante a gente organizar por grupo de interesse, pelos problemas que a gente ouviu, pesquisou antes de montar o grupo. Mas eu adorei sua fala. A gente não pode engessar isso, tem que adaptar para que aquele grupo específico te trouxe. Sim. Porque até a questão da... Assim, a resposta que eles têm no grupo é o que eles estão pedindo da gente, né? Então, por exemplo, às vezes a gente quer trabalhar algo mais técnico, e aí antes da gente passar para a área técnica, tem que passar pela comportamental. Então, assim, às vezes a gente inverte um pouco o cronograma para que a gente consiga ter o andamento adequado. Então, isso é algo que a gente... E adapta a linguagem. O que dá certo com um determinado grupo, talvez... o que eu falo em linguagem, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês têm que saber em que grupo vocês vão trabalhar. Né? E funciona. Grupo é uma coisa que funciona. Eu sou suspeita, porque eu tenho a sensação que eu ajudo mais pessoas no grupo do que individualmente. E não é um ajudo de modinha de marketing digital, tá? Eu ajudo na realidade. Eu quero que essas pessoas sintam-se melhores. E grupo, como eu já falei em outras oportunidades, eles têm estudos científicos, têm artigos publicados, eu já citei no treinamento isso, artigos publicados sobre a formação de grupos. Né? Grupo não é uma novidade. Qual é uma grande vantagem? É que não é sobre você, nutricionista, é sobre o outro, é sobre o paciente. Quando ele encontra outros iguais a ele, o apoio, o diálogo, os problemas, até a abertura, né, Lê? Eles falam, né? Isso aconteceu comigo. Vira um apoio, um grupo de... Isso não é terapia, hein, gente? Não confundam. Isso é muito importante. Nós somos nutris, né? E não psicólogos. São papéis distintos, na minha opinião. Então, eu acho importante definir os temas. Também o cronograma, né, Letícia? É uma coisa que eu gosto de definir. Mas entendendo
que ele não é estático, que ele Sim. é vivo, é dinâmico. E evolutivo também, né? O cronograma ser Excelente evolutivo. fala, palavra linda essa, Leti, evolutivo. Porque às vezes a gente quer que eles tenham conhecimento já X para que ele entenda aquilo lá, mas ele não tem maturidade nem conhecimento suficiente para aquilo. Então, sempre que eu começo com o beabá. Por exemplo, hoje a gente não trabalha mais com a pirâmide, mas a gente faz a roda da alimentação, como que está o nível de satisfação com a roda da alimentação. Aí eles já começam a entender. O guia brasileiro, que eu acho Sim. ele... Aliás, eu não, né? Ele foi eleito um dos melhores guias do mundo. Sim. E o My Plate, eu amo o My Plate. Sim. Porque é um formato redondo, de prato. Sim. Então eu imprimo o garfo e a faca do lado, junto com aquele prato. E é uma das ferramentas educativas, né? Que a gente utiliza. Essa ferramenta que eu citei, na verdade, é uma adaptação da ferramenta de coach, da roda da vida. Então, aí faz a roda da alimentação para que eles entendam que cada alimento tem um papel essencial no tratamento. Então, cada aspecto, porque senão, às vezes, a gente quer trabalhar, vamos trabalhar grupos de carboidrato, mas nem entende de onde que vem esse tipo de alimento. Então, por isso que fazer esse trabalho gradativo e evolutivo ajuda muito. Reconhecer também a situação, o momento e a dificuldade que eu prefiro chamar de interferências de cada um. Sim. É aquilo que a gente, inclusive, faz muito, né? De levantar os recursos e interferências, porque não pode focar no negativo. Sim. Eu também tenho que levar para o meu paciente o que ele tem de legal, o que tem de positivo, né, Lê? É uma coisa importante. Mas antes, vamos lá, vamos organizar a ideia. Antes de começar o grupo, então eu defini o meu perfil, o perfil do meu cliente, definir o persona ou avatar, que é para trazer, gente, um conhecimento melhor e saber direcionar, né, as propostas. Os temas, fizemos um cronograma e dentro do cronograma tem que ter o tema e a dinâmica que você vai utilizar. Eu acho, Leti, que isso é um ponto fraco dos treinamentos, né? Eu vejo a grande dificuldade do pessoal entender dinâmica de grupo. Exatamente. As pessoas não estudam isso. Eu lembro, quando era técnica em nutrição, a gente ia estudar o corpo fala, e estudava dinâmica. Tem livros, gente, que se chamam dinâmicas de grupo. Então, é muito legal, antes de você querer montar um grupo, seguir esses passos. E estudar um pouco a dinâmica de grupo. Também, talvez, Letícia, não sei o que você acha, adaptar a linguagem da nutrição. Né? Como que você explica, não é isso? Não tem que... Não é legal. Eu não gosto muito de improviso. Claro que a gente repetindo e refazendo domina a técnica e aquilo. Né? Eu agora, nas aulas gravadas, eu estou tendo que refazer meus slides. Porque em sala de aula, tendo um quadro, tu já tem o conteúdo... Tu tem até o roteiro. Agora, eu tive que melhorar os slides porque eu dependo, o que aparece principalmente é o slide, né? E que eu não gosto dessa metodologia, mas ok. Na verdade, Vanessa, eu trabalho com grupo, acho que já faz o quê? Há mais de 10 anos. Eu trabalhei durante 6 anos em prefeitura e aí eu estruturei na saúde pública aqui tratamento em grupo por nichos, né? Hipertensão, diabetes, gestantes, obesidade infantil. E aí, nessa fase, como eu trabalhava na prefeitura, eu ganhei para fazer um aprimoramento com a professora Maria Cristina Feiberbog, que ela fez um livro muito legal de educação nutricional. E isso realmente, naquela época, lá atrás, abriu muito cabeça para todos esses aspectos que você falou. Então, por exemplo, às vezes a gente pensa que grupo é palestra, e não é. Não, então, hoje a gente está numa interação. questão de acolhimento muito legal. Virtual, mas, por exemplo, antigamente, que era o presencial,
era o fim a gente chegar para fazer um grupo e todo mundo enfileirado, não tinha o acolhimento do todo mundo se olhar, todo mundo se entender, porque como você falou do movimento, né? Que o corpo fala, tudo Claro. isso Ou quer faz ver uma muito coisa sentido. clássica? Chama de grupo e põe as cadeiras em fileira ou meia-lua. E não Exatamente. promove nenhuma interação, inclusive entre os participantes. Sim, Né? Assim, no Atende Nutri eu fico o tempo inteiro, sim, mente na abundância, sim, interajam. Tá lá o grupo aberto, claro, compartilha, um acaba ajudando o outro, você mesmo sim, cedendo o seu espaço, que eu sei que a sua agenda é super corrida, tem filho pequeno, então tu vê que mesmo assim, sim, né, é, veio participar. Então, é importante, eu acho, Lê, reconhecer também, por isso que eu falo de interferências e recursos, sim, os talentos, as habilidades que o grupo sim, tem. Porque parece que estamos reunindo um grupo pela fraqueza X. sim, Não é não, esse o objetivo é ajudá-los, e não ajuda sim. nada sendo negativista. É. E a E evolução então, deles é tão bonita, né, Vanessa? A gente vê essa é, evolução e é muito é, legal porque tem uma atividade que eu faço com eles que é o prazer além da comida. Então, eles têm que desenvolver alguma atividade que seja prazerosa para que naqueles momentos difíceis eles consigam ter uma válvula de escape positiva, né? E numa situação dessa, uma foi tentar costurar, agora virou profissão. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente consegue ajudar a pessoa a desenvolver uma habilidade que ela nem imaginava. E olha como que o grupo perfeito. ajuda, Olha porque que ela só lindo. conseguiu por conta disso, porque ela nunca tinha feito essa relação, tipo, que seria alguma coisa positiva para ela. É isso, sabe que eu tenho uma família que eu atendo e eu propus um MasterChef doméstico, né, nessa quarentena para vários grupos e grupos de família também. E o adolescente, que era aquele adolescente problemático, que não levantava, porque, como eu falo, os adolescentes sentiram menos esse impacto do isolamento, porque eles já ficavam isolados com o seu Sim. celular. Enfim, depende da família e do contexto, claro, gente. E aí eu propus dele participar. Ele nunca fritou um ovo. Gente, Nossa, ele faz agora a refeição nível MasterChef. olha. Ele, sabe assim, mas pratos belíssimos. Ele foi se envolvendo, gostou daquilo, Aham, gostou da experiência da família envolvida, aham. e nós fizemos uma competição, e enfim, foi muito interessante, foi Olha muito que legal. estimulante. Então, isso que você está falando é lindo. Agora ela identificou, e o mais bonito, ela além de identificar um talento, ela consegue identificar a dificuldade que vai gerar uma compulsão ou um Sim, emocional, e olha que lindo isso que é, você propõe, né? sim. Muito bacana, realmente. Você escolhe um local, você tem local, Leite, como é que funciona isso? Porque eu acho muito importante o local ser acolhedor, Sim, na né? verdade, Vanessa, eu comecei antes eu fazer esses grupos lá no centro de saúde, né? Depois que eu parei de trabalhar na prefeitura, eu comecei o trabalho em consultório, e aí eu comecei a fazer o grupo no consultório, mas aí entrou a pandemia, foi tudo para o virtual agora. Mas quando era aqui no meu consultório, era a mesma situação. Todo mundo em círculo, luz mais baixa, música de fundo, a gente trabalhando a conversa, colocando as dificuldades e todo mundo tentando propor soluções. Então, assim, sempre uma atividade que eu faço para elas é essa também. Sempre depois de uma sessão, porque isso é algo que é interessante, mesmo sendo online, a gente tem uma frequência de reunião por vídeo, né? Então, ao final, a gente sempre faz uma tarefa, tipo, como se a gente fizesse um resumo do que foi trabalhado naquele dia, para que elas concretizem através da ação. Então, é sempre que eu falo: olha, então agora vocês vão pensar na sua dificuldade e qual é a solução e qual é a ação. Porque sem a ação não tem a solução e a dificuldade vai continuar ali. Então aí elas começam a trabalhar a questão do movimento.
Porque todo mundo Que quer legal. mudar, mas ninguém se mexe. Então, é aí onde eu Claro. pego e ajudo elas dando esse empurrãozinho, porque não tem a cobrança, tipo, no outro dia eu não fico ali, olha, cadê a tarefa? Mas todo mundo já tem o compromisso, porque sabe que na semana seguinte vai ter uma nova estratégia a ser utilizada. E isso é importante, né? Cada sessão ela tem que ter início, meio e fim. O Sim, nutricionista, o organizador, ele tem que saber conduzir a sessão e encerrar. E o encerramento não é pronto, gente, acabou, fazer que nem sim. O Face não, o Insta vai fazer com a gente daqui a pouco, né? Um minuto, Mas tchau. tchau, gente, 1 minuto, podem ir embora. É realmente assim, ouvir, né, o que poderia ter sido melhor, como é que essa experiência foi para você. Eu sempre gosto de Sim, incluir essas perguntas. Deixa eu sim. parar 1 minuto, que eu tenho que prestigiar uma pessoa que entrou, minha Claro. tia. Um beijo do meu coração. E eu quero dizer, tia, que se eu hoje falo em dinâmicas de grupo, ainda bem que a senhora lembrou da FMU. Porque sim, a senhora foi uma pessoa que há uns 20 anos atrás, a gente não pode falar muito tempo, né, tia? Senão nós nos entregamos. Com seus trabalhos, a minha tia tem uma formação como assistente social e sempre trabalhou com grupos na prefeitura e grupos com idosos em várias localidades. Legal. E ela, os primeiros livros de dinâmicas de grupo foram seus. Obrigada, Olha que viu? Foi uma legal. influência bela. Eu lembro um ainda que o título era em azul. Tenho um carinho muito grande. Obrigada e que prazer a senhora estar aqui hoje, justamente. Olha que legal. É demais, super dinâmica. E então é importante a gente organizar os temas, organizar as dinâmicas, criar dinâmicas para quebrar o gelo, criar Sim, dinâmicas sobre quem eu sou, ou propósito, ou qual o meu objetivo, será que é a minha meta? O meu objetivo, será que está vinculado ao motivo? sim, Brincadeiras do eu queria, eu quero, Ilha do Tesouro, pá, assim, ó, sim. cartas, e enfim. É importante, gente, definir a dinâmica. E isso que a Letícia falou, sensacional. Saber conduzir o grupo e encerrar e entender que aquilo não é uma cobrança. Amanhã tu não vai telefonar para a pessoa e, Sim. ô, seu chato, você não fez o que tinha para fazer, né? Zero para ele. Não. Nossa, excelente comentário. Não atribui nota, tá, gente? Não, Sim. por favor, não atribui É. nota. E tem, E é tem uma coisa, grupos aí fazendo essa escala de notas. Não e é, vou julgar, são estilos de trabalho, né, Lê? e é uma coisa, Vanessa, que dependendo da atividade, mexe tanto, tanto com a cabeça deles. Uma coisa assim, por exemplo, eu fiz uma atividade de imagem corporal, que era uma coisa que era para eles começarem a ter consciência do corpo, da evolução. E mexeu tanto com a cabeça de uma que ela assim, ela se sentiu perdida e que se a gente não tivesse em grupo, ela tinha desistido. E ela já tinha emagrecido, sabe quantos quilos? Em 3 grupos Quanto, Lê? comigo? 15 quilos. E Olha ela que ainda se bacana. achava como se ela tivesse com aqueles 15 quilos anteriores. Então aquilo lá É. mexeu tanto que ela não, sim, ela não tinha noção da evolução dela. Então por isso que é muito É. legal, porque cada, Não, e pode cada atividade, despertar aí situações complexas. sim, Podem chorar. Então, sim, você tem que estar preparado e dependendo da intensidade do trabalho que você sim, faz, você tem que ter alguns anjos, um suporte sim, junto, é importante. E aí você falou uma coisa muito interessante, Letícia, que é assim, nós não somos donos da verdade, mas me preocupa esse pessoal que não é nutricionista ou não tem essa experiência prática, e eu vejo gente, inclusive, vendendo o curso sem ter essa sim, experiência prática, e não nutricionistas, falando de exatamente. alimentação, falando de comportamento alimentar. Ontem mesmo, na sala de treinamento, eu comentei, né? Ah, legal, você vai fazer a avaliação do comportamento alimentar. Como? Porque isso exige questionário, são Sim, instrumentos. Comportamento alimentar sim, é uma ciência e não é uma área tão nova. E ela tem
técnica, tem instrumentos para eu definir Sim, se uma pessoa tem compulsão alimentar ou não. sim, É errado pensar que uma pessoa que está acima do peso tem sempre compulsão, gente. é, Então, e- me preocupa bastante, né? Não é, profissionais trabalhando com isso. sim. Que agora é E moda até, chamar de é, comportamento alimentar, mas qual é o é, conhecimento técnico? E aí tem o outro lado, que é a química, o sim, biológico, e que muita gente também não é só pelo comportamento, ele tem uma dependência, ele tem um funcionamento, um imprint sim, metabólico que tende aquele sabor, aquele aproveitamento, aquela sim, disponibilidade de energética. Então, tudo isso sim, precisa realmente de um nutricionista, tá, gente? sim. Ou uma equipe multiprofissional. É. Mas vamos Eu, lá, a Cris eu tem uma trabalhei. pergunta para Ah, você. Perdão, tá, pode tá. falar, depois eu pergunto. Não, é que eu ia comentar que eu trabalhei Por durante favor. 2 anos no HC de Ribeirão, no Grata, que é o grupo de assistência ao transtorno alimentar. E eu que mediava o grupo de nutrição durante esses 2 anos. E realmente essa questão do comportamento alimentar é muito visível lá. E o que Claro. preocupa nessa questão que você disse, Vanessa, é o acesso que as pessoas hoje têm à internet, redes sociais e esses grupos que hoje aumentaram demais. Na época que eu trabalhei lá, a nossa preocupação era com os grupos de Facebook, que eles, por exemplo, faziam aqueles grupos que incentivavam esses tipos de transtorno alimentar. Mas hoje o problema é que tem profissionais que não são habilitados e induzem esse tipo de Ótimo, transtorno alimentar. Então, isso é algo ótimo. que a gente tem que ter muita consciência, não é? Então, quanto mais Perfeito. nutricionistas capacitados para trabalhar em grupo, menos pessoas acabam recrutando essas pessoas para terem esses Perfeito. hábitos ruins, porque Eu tenho realmente é duas muito preocupante. histórias bem pesadas. Um é uma paciente que veio de um grupo de emagrecimento, ela emagreceu 40 quilos. E aí vocês diriam, não, então deu certo. Mas as consequências foram gravíssimas, Sim. porque foi com um profissional de educação física, coach, e aí, sabe fazer perguntas poderosas, mas não sabia Uhum. tratar. E ali Sim. envolvia uma questão até de esteatose hepática, teve uma alteração renal. Então, assim, gente, tem que ter claro o nicho do grupo e, devido às ocorrências, a resolutividade. Sim. E foi trabalhado muito questões de terrorismo nutricional. Sim. E a outra é pior ainda, uma nutricionista, uma colega, não vamos ser antiéticos, então a gente discute conteúdo, não pessoas, mas que tirou o leite no grupo de emagrecimento. Elaborou um cardápio geral, tirou o Uhum. leite, tirou farinha, tirou o glúten de todo mundo, Uhum. prescreveu produtos de farmácia de manipulação, Nossa. fórmula magistral, e para todo mundo comprava, inclusive na mesma farmácia de manipulação. Nossa. Sensacional, né? Nossa. E desencadeou aí uma rejeição, uma baixa autoestima e uma compulsão. Ela desencadeou a compulsão alimentar devido ao terrorismo. Porque Nossa. aí gerou aquele sentimento de frustração, de fracasso, de só eu não consigo, Sim. Olha só. e ela se sentia assim no grupo, né? Então, de novo, gente, é importante esse entendimento e acolhimento sempre. O paciente tem que estar bem, não é um Sim. confronto de ignorâncias. É um Sim. acolhimento, é saber direcionar, né, Letícia, com essa Sim. amorosidade que você coloca muito bem, né? Sim. Muito boa a sua fala, porque isso me traz memórias, experiências de grupo na clínica. Eu tinha um salão grande e a gente sempre fez grupo. Eu cheguei a inserir dança circular Olha que legal. nas atividades do grupo e dança circular voltadas para a cura, né? Uhum. Não envolve religião, para quem não conhece, Sim. não delira, tá? Não tem nada demais. É, Sim. é uma dinâmica, inclusive, fabulosa que gera bastante resultados. E eu tinha um grupo de senhoras com objetivo de emagrecimento
e o disparo, o acionamento para a ação veio a partir da dança. Olha Então, que olha como a legal. gente realmente pode estar aberto, né? Sim, Vamos responder aqui a Cris. Letícia, você propõe os desafios. E eu queria que você comentasse, Letícia, a palavra desafio, que me chamou a tá. atenção, né? Eu vou substituí-la, então. Você propõe os temas com os participantes diariamente ou semanalmente? E eu Tá. incluo, você libera antes o cronograma? Você faz um cronograma para o grupo ou é só organizacional seu? Tá. Então, aí, na verdade, tem duas situações, Vanessa. Tem uma situação que é grupo de desafio, tá? O grupo de desafio funciona assim. Então, por exemplo, você fecha um período, 15, 21 ou 30 dias, e durante todos os dias você propõe um desafio para essa pessoa. Então, por exemplo, um desafio comportamental, um desafio alimentar, como se você, através do desafio, você levasse essa pessoa a uma ação. Então, por exemplo, dependendo da linha que você vai, então você vai direcionar os desafios. Então, normalmente, quando é desafio, é diário, tá? Mas eu vou falar pela minha experiência, que eu já vivenciei os dois. Quando é desafio, tem baixa adesão dos participantes, porque eles se sentem sobrecarregados. Então, por isso que eu prefiro fazer o seguinte: a partir do grupo, a gente tem uma sessão por vídeo toda semana. Porque eu penso que se a gente coloca uma sessão muito mais espaçada do que isso, cai a motivação. Porque o que eles gostam? E é uma coisa muito legal, Vanessa, que eles falam assim: Letícia, quando eu te pergunto as coisas, você me manda áudio, que eu prefiro ouvir tua voz do que ver o que você escreve. Por quê? Eles ouvendo a gente, parece que aquilo tem uma aceitação maior no comportamento deles. Então, muda aquele É, ponto que eles estão os precisando estudos naquele de momento. comunicação mostram que 60, uns falam 63, outros 67%, enfim. Em média, 60% das pessoas são visuais. Nós somos Sim, sinestésicos visuais, auditivos, enfim. São visuais, então isso tem uma importância muito grande, ver. sim, E sim, aí, visual, a característica visual normalmente acompanha o auditivo. Então, sim, ver e ouvir é uma característica, e nós estamos sendo também educados para isso, sim. né? Pela E, televisão, lives, redes sociais, enfim. e aí eu Então, faço, então, legal. uma vez por semana, esse encontro semanal com o grupo. E nesse encontro semanal, para fechar o grupo, eu proponho uma atividade. Mas é uma atividade leve, não é nada obrigatório. Então, por exemplo, eu vou falar o que eu fiz ontem, tá? Porque ontem foi minha sessão com o grupo e a gente já está encerrando esse grupo. Então, qual foi minha atividade de ontem? Ensinar eles a montarem o seu próprio cardápio, o seu cardápio ideal, de Que acordo com a lindo. realidade deles. Então, eu expliquei quais eram as necessidades de cada alimento em cada refeição, expliquei como eles Perfeito. poderiam escolher e a tarefa foi eles fazerem o cardápio de acordo com o que foi explicado e se sentirem à vontade, me mandar depois no privado. Então, não postar no grupo para que não induza o outro a fazer o que ele está fazendo, porque o que é bom para mim não é bom para o outro, e aí aquilo lá pode subestimar o que o outro está achando que é bom. Então, para resumir, Cris, a atividade que eu dou são sempre para fechar a sessão, tá? Então, não sei se agora eu explico, mas a questão da dinâmica, como que eu ofereço os materiais para eles, quer que eu explique Já agora? entramos nisso. Acho que, só para complementar, hoje está muito na moda fazer desafios. Sim, E, enfim, estudando, né, comportamento, neurociência, a gente vê que sim, é importante, é uma outra proposta do que a sim, Letícia está trazendo. Eu me identifico mais com o que ela está falando, né? Por isso que disse, me chamou a atenção a palavra desafio. Mas existem sim estudos que mostram que perfis de personalidades do tipo executores, nós somos sim, comunicativos, executores, enfim.
analistas e planejadores, tá? Ou usa-se o DISC, é a mesma base do Osho lá nos anos 70. O perfil executor, ele gosta de desafios, ele é motivado, ele interage melhor se você propõe um desafio. Sim. Mas aí você tem que tomar muito cuidado com a formação do grupo, porque se você traz um desafio e a pessoa não consegue, ela além de desistir, isso pode causar algumas fendas emocionais aí, alguns desequilíbrios grandes. Sim. Então, de novo, aí é legal lá na entrada do funil fazer um filtrozinho para entender o teu grupo. Mas você tem razão, Cris, funciona. Eu trabalhei com um perfil muito específico de IUPs, jovens de sucesso, que ganham muito acima da média em São Paulo, pessoas aí com salário de 60, 40 mil, tinha pessoas com salários bem maiores do que isso. E bem maiores mesmo, empresários, empreendedores. Então, assim, eu tinha ticket de faturar, pessoas que lidavam nas suas empresas com faturamento de 1 milhão, 2 milhões e pouco, eram donos de indústria, de tecidos, então, enfim. Só que eram todos homens, jovens, empreendedores e empreendedores de sucesso. Uau, já está me dizendo muito sobre o grupo. Exatamente. Olha, era desafio na lata. E para eles, assim, propõe o desafio agora e me dá 15 minutos. Então, o perfil do grupo e o seu perfil também. Se você se sente segura, né, Letícia, para trabalhar, porque o nosso trabalho é um reflexo do nosso modo também. Sim. E tá tudo certo. Então, você também tem que se acolher, não é só o outro, tá, gente? É desgastante, é muito desgastante trabalhar com esse perfil de pessoas. Não melhor nem pior. É desgastante porque é uma dinâmica bem mais intensa. Então, sempre tomar cuidado com isso. Desafios funcionam. A questão é, qual a nossa responsabilidade enquanto profissional de saúde para gerar resultados rápidos e quais as consequências desses resultados gerados a curto e longo prazo. Você pode estar aumentando, inclusive, uma resposta inflamatória aguda de um paciente que não tinha esse perfil inflamatório por conta da modificação alimentar e da perda de peso intensa. A dificuldade que eu vejo no desafio, Vanessa, é porque, assim, por exemplo, eu já tive os dois tipos de grupos, né, com resultados positivos, mas o que eu percebo é que no grupo, mesmo que você faça esse nicho, você tenta definir, às vezes a pessoa entra com uma motivação, começa indo bem, mas a cobrança de ter que mostrar o resultado todos os dias daquele desafio, às vezes acaba pesando. Então, às vezes, para não ter esse tipo de problema, colocar os desafios em dias alternados, Cris, eu acho que poderia ser uma possibilidade para quem está começando com o desafio, para ir sentindo esse público, né, Vanessa? E aí depois agrega dessa forma. E tudo depende do tipo de desafio. Você pode chamar de desafio, gente. Eu gosto muito de gamificação, né? Eu gosto muito, né? Dessas novas propostas de metodologias ativas, então trabalhar com design thinking. Eu adoro coisas diferentes. Então, desde fazer jogo com tabuleiro no chão, risca de giz, pular amarelinha, e aí nos quadradinhos de amarelinha, isso é um desafio. Então, de novo, por isso que eu falei, nem certo nem errado, atenção à palavra. Mas tem grupos de desafio, que inclusive isso vem com a pergunta da Ana, que premiam. Então, você ganha milhões na televisão, sei lá se milhões, mas ganha dinheiro, você ganha um prêmio, ganha um carro, tem bolão. E aqui eu faço isso, Vanessa. Para poder motivar, porque assim, num grupo de 100 pessoas,
tiveram ótimos resultados, mas ao final 10 concluíram os 15, 21, 30 desafios que tiveram em cada um, entende? Então, assim, se eu não tivesse a premiação, será que eu teria esses 10% ali? Porque os outros tiveram resultado de emagrecimento, mas o que eles não tinham era disponibilidade de tempo, às vezes, para conseguir concluir as atividades. Então, Gente, isso nós somos não, educados por premiação. Você ganha nota sim, 10 se você se dedica, sim, né? Como é que é aquela história? O meu filho, isso é puramente comportamental. O meu filho faz 10 disciplinas. Em matemática, ele tirou 4. Aí o pai vai lá e tira o computador. O que o pai fez? Está negativando sim, as outras 9 notas positivas. Então, se ele fez uma ação julgando e condenando a nota baixa, ele tem que dar 8, 9 prêmios. sim, Porque ele tirou 10, ele foi bem nas outras. É isso que a gente sim, faz? Não. A gente foca na situação errônea. Então, cuidado no grupo, tá, gente? Porque se você for fazer a premiação, ela funciona. Não vamos ser hipócritas. sim. O ser humano, sabe qual é a principal motivação, gatilho de vendas? Cobiça. Olha Uhum. que coisa. Não estou dizendo que vocês tenham que despertar isso, mas compreender a natureza humana e usar de forma ética e positiva Sim. ajuda o entendimento do grupo. Então, ter uma premiação auxilia. Aí eu pergunto, que tipo de premiações podem ser oferecidas, Leti? Cesta de produtos naturais, cereais, tudo que é trabalhado no grupo. Então, tudo que assim, eles aprenderam a comer, tudo que eles experimentaram, ou eles vivenciaram. Então, assim, por exemplo, aqui na cidade tem uma loja só de produtos naturais. Então, eu acesso essa loja, olha. Você viu que o pessoal aí, esse período, está investindo bastante. Você tem interesse em fazer uma parceria e dar algum kit? Então, assim, é sempre nessa linha. Então, eu não ganho nada por esse intermédio, mas é uma forma de eles retribuir para os participantes De o estimular, que, né? Aliás, o que vamos eles. lembrar que o nosso código de ética nem permite esse ganho. Não, não, nem Enfim, pensar. mas eu entendi e acho sensacional. Eu sou super a favor dessas parcerias, Sim, tá, gente? porque é uma E isso é forma de muito. eles provarem esses alimentos, É que às isso. vezes financeiramente eles não têm condições de compra. Então aí eu acesso os Gente, mercados da quer cidade, ver porque uma eu tenho. ideia super criativa que eu fazia, que eles amavam? Eu oferecia um jantar na minha casa. Olha, E eles adoravam, adoravam. Quem que ia jantar na minha casa? tá E eu vendo? gosto de cozinhar, gosto de receber, entendeu? Eu já tinha essa fama de gostar de Uhum. cozinhar, então era muito engraçado. Ou então também tinha a premiação do menor resultado, que ia ter que fazer a janta para o grupo, Aí né? é Tudo legal depende. também. Então, por quê? Porque é o que eu falei, ó o Hum, cérebro da gente, né? sim, O mindset aí sim, fixo e de crescimento. Então, precisa ser trabalhado as duas questões. A mesma premiação, a mesma ação, ela tem que ser abordada nos dois sim, sentidos. E isso é importante até para o grupo aprender como ele se relaciona com a alimentação, né? sim. Conta mais, Leite, que eu não acredito que é pouco tempo, viu? Bom, pessoal, dúvidas? O que vocês gostariam de saber? Montamos a live. Ó, elogios, cada grupo é cada vez melhor, Letícia. As minhas pupilas que estão aí. É, o Rafa está falando já em colocar exercícios. Rafa, eu amo trabalhar com profissionais de educação física e psicólogos em grupo. Uhum, Eu tive essa experiência na prefeitura e, olha, sim, é lindo. é. Nós tínhamos até enfermagem, e vou te dizer uma coisa que eu aprendi com essas Uhum, mulheres da enfermagem. sim, Elas têm uma maternagem, é fantástico. Então, assim, é, ó, muito, e tem muita expertise em dinâmica de grupo.
Sim. Então, muito bom. Eu entendi, sim, Rafa, que era Ó, atividade física. só contar um pouquinho, Vanessa, eu tô finalizando o terceiro grupo seguido, né? As meninas não querem parar, porque cada vez tem um resultado cada vez melhor, então eu faço cada vez um grupo diferente, num perfil totalmente novo, como se estivesse começando do zero, me conhecendo de novo, uma proposta nova. O Que primeiro legal e grupo que foi o desafio. criativa. O primeiro grupo foi desafio. E aí, depois do desafio, nós evoluímos para o grupo de comportamento, que foi só trabalhado. Claro que tem o material de apoio, que é um cardápio qualitativo para que eles tenham, vamos dizer assim, isso para eles não se preocuparem, mas a gente trabalhou principalmente com o lado comportamental. E agora a gente está com o lado corpo e mente e alimentação. Então, são 4 sessões de. Não, na verdade, vamos dar 6 sessões de coaching nutricional comigo, mais a atividade de uma personal que Mas a está fazendo sessão parceria. individual, você fala. Não, em grupo, tá? Ah, sim. Tudo em grupo. Aí tá tendo o apoio de uma personal, tá? Que é uma educadora física, que ela faz o plano de treino diário. Então, todos os dias eu coloco lá no grupo o plano de treino pro dia. E aí, 2 vezes na semana tem a aula ao vivo com essa professora de Sensacional. educação física. E aí eles têm um material de apoio que é o cardápio qualitativo. Então, nesse grupo, a gente fechou os 3 aspectos importantes: dieta, treino e comportamento. E está sendo fantástico. Agora a gente já vai finalizar e elas já estão prevendo um novo grupo. Que legal, viu? Parabéns pelo teu trabalho. Muito bom isso. E assim, ó, a Letícia e eu fizemos sessão de clareza, né? Nós tivemos aí o nosso momento Sim. íntimo nesse sentido de descobertas profissionais que faz parte do programa do Atende Nutri. E ela tem muitos talentos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pacientes que estão aí dessa moça, acho que nem preciso, né? Então, para quem não conhece, ela realmente tem um envolvimento honesto, íntegro com o resultado de vocês, viu? Senão eu não teria Obrigada, convidado Vanessa. ela para estar aqui, né? Muito obrigada, viu? Eu Que achei elogio. uma pergunta muito inteligente. Não, é sincero, Letícia. Tem uma coisa que me chamou muita atenção, foi essa sensação de ok, vamos cobrar, vamos receber, vamos valorizar o nosso tempo e o nosso valor. Mas a real motivação, e realmente, gente, aumenta muito a renda, tem como vocês melhorarem o rendimento mensal com grupos bem feitos, né? Com produto de qualidade, sensacional. Ó, a Luana está perguntando, e eu achei ótimo isso, porque acontece sim, Lu. Como é que você aborda aquele participante que não está interagindo, que não está gerando resultados? Tá. Aí a questão é assim, no começo, quando eu abro o grupo, eu já faço a quebra de gelo que cada um posta sua foto, dizendo de onde é, porque qual o objetivo de estar lá no grupo, qual a sua idade, enfim. Aí, se eu percebo que a pessoa nem postou a foto, eu já mando: olha, você já colocou sua foto? Coloca lá para o pessoal te conhecer. Aí a pessoa não coloca, aí passa um tempinho, aí eu já escrevo também: olha, tá tudo bem, você está precisando de algum apoio? Porque, às vezes, a pessoa não tem o perfil de interagir no grupo, mas ela segue exatamente tudo que precisa. E ela tem um resultado tão excelente quanto os outros. Então, E se ela aí não segue, depende. Letícia? É? E se ela não Desculpa. segue? Então, aí se ela não segue, a gente vai trabalhar isso. Porque aí o que que acontece? Um exemplo que aconteceu com uma paciente, tá? Ela me escreveu que ela não estava conseguindo seguir. Eu falei: mas você consegue pelo menos participar das nossas sessões? Porque é a partir da sessão que ela consegue entender qual é o objetivo do grupo. Então, a pessoa só entrar no grupo, ver o que está escrito lá, ela não consegue evoluir, porque é a partir da sessão que ela entende a proposta, ela entende qual é a minha metodologia, qual é a forma de acolhimento, e eu consigo escutar ela também. E aí, o que toda sessão eu faço? Eu faço e gravo, deixo lá no YouTube, num link não listado, para que eles possam visualizar depois, e eu deixo como tarefa ela assistir aquela sessão,
para que a gente possa dar andamento, porque é muito importante esse comprometimento, não é simplesmente ler o cardápio, até porque eu sempre faço isso, por exemplo, o plano, o cardápio lá que eu proponho, eu gravo um vídeo explicando o porquê de cada alimento, para que antes de elas receberem o cardápio, elas têm que assistir o vídeo, porque senão eles vão olhar, vão achar que é um bicho de 7 cabeças e já vai abandonar ali no primeiro dia. Então, por isso que uma forma da gente conseguir ajudar esse paciente que não está conseguindo acompanhar por algum motivo, é ajudar eles vir para a sessão, porque aí você consegue fazer ele integrar com os outros participantes, porque às vezes é do perfil da pessoa, né? A gente tem que estar preparado para dar o suporte. Sim. É diferente de uma aula, de uma sala de aula, você vai lá, dá aula, fala o que tem que falar, e por mais que a gente desperte estratégias, dinâmicas e deseje que o aluno absorva Sim. e traga mudanças, é diferente a intenção. Faz parte do treinamento pensar e prever. Inclusive, gente, uma dica para quem está montando o grupo. Administrem seu tempo, porque olha todo o trabalho que dá. Então, Sim. você tem que deixar tempo na sua agenda para estar ligando, para estar entrando, para estar vendo o grupo. Né? Precisa esse suporte, né? Sim. Senão a Posso coisa dar só uma perde dica para quem quer Por fazer favor. grupo? Uma dica que me ajudou muito, principalmente para esse perfil de pessoas que não tem tempo para interagir no grupo, porque o grupo é para falar, né, Vanessa? Então, às vezes eu pego meu celular, tem tipo 500 mensagens já lá. E quem às vezes não tem tempo para ficar lendo mensagem, não vai conseguir ver as orientações que a gente deu, porque fica perdido no meio das conversas, e aquilo acaba gerando um pouco de ansiedade. Então, o que eu faço? Eu tenho o grupo dos materiais, que só eu que alimento esse grupo, só fica aberto para eu colocar ali o conteúdo, e o grupo para a gente conversar. Então, por exemplo, eu vou colocar alguma atividade, eu vou colocar o link da sessão, eu vou colocar as aulas da professora lá, o plano de treino, é tudo no grupo dos materiais. E aí o outro grupo é o grupo para a gente evoluir junto, seja para falar dos problemas que estão passando, seja para postar as fotos de receitas, para a gente interagir. E o que acontece, Vanessa? Tem algumas pessoas que me escrevem, Letícia, olha, eu posso sair do grupo porque eu não estou dando conta de acompanhar, mas eu estou evoluindo bem e eu quero acompanhar só dos materiais. Ok, então assim, essa pessoa não quer que eu fique cobrando ela de participar das sessões. E é da porque ela vai personalidade, assistir no tempo isso dela. não é fracasso, gente, Não. excelente. É da pessoas que, por personalidade exemplo, dela. Sim, por exemplo, médicas que dão plantão, que não consegue estar ali disponível no horário, e que às vezes a hora que vai dormir o celular fica bombando de mensagem. Então, isso é interessante ter esse grupo paralelo para que você possa atender esse perfil de pessoas que querem estar ali com você, receber teu conteúdo, mas que não tem o perfil de interagir no grupo. E tá tudo bem também, né, Vanessa? Porque a gente está ajudando essa pessoa da mesma forma. Exatamente, Letícia. Adorei essa colocação. E, de novo, né, a gente tem que respeitar, gente, o ritmo. E Sim. também é importante vocês deixarem claro. Ontem, na sala de treinamento, eu dei uma outra sugestão também. Você monta o grupo, abre o grupo e avisa. Olha, hoje, às 21 horas, o grupo vai estar aberto para dúvidas. Então, aquele é o momento de interação. Depois você fecha o grupo e não podem mais ser enviadas mensagens. Isso também é uma estratégia, né? Para gerar essa interação. Mas eu percebo, Vanessa, que quando elas conversam entre elas, porque aí eu fico de mediadora. Se eu vejo que tem alguma coisa ali, eu paro e escrevo. Mas se eu vejo que elas estão interagindo entre elas, postam as receitas que eu fiz, eu acho que elas se sentem mais focadas. Então, se às vezes a gente fecha, elas perdem um pouquinho esse embalo de... Por isso que o grupo do Atende Nutri eu deixei aberto. Deixa, um ajuda o outro, pede ajuda. Sim. Isso é importante, essa identificação. A Cris perguntando qual o número máximo de pessoas para participar do grupo. Eu não fecho o número, Cris. Assim, eu tento fazer de uma forma que
Por exemplo, eu tô com um número agora que eu tô achando que é o número ideal, tá? Porque é o número que eu tô conseguindo lidar bem e eu tô tendo uma aceitação boa, porque assim, vou dizer que 90% tá ativo, tá? Participando das sessões, interagindo, que é um número de 35 participantes. Então, assim, eu Bastante, é já um grupo tive grande. eu já tive 100, tá? De 100 alunos, mas não tinha o engajamento que está tendo esse. E esse número de 35 já vem desse primeiro grupo. Então, assim, eu já tive outros 3 grupos anteriores o ano passado, mas esse que já vem sequenciado, esse número se mantém. Então, isso que eu estou achando bonito, porque elas conseguiram criar vínculo entre elas, estão tendo resultado e estão tendo motivação para continuar. Então, é um número que eu achei bem interessante para que tenha consistência, tá? Eu gosto de Mas trabalhar de 20 a 25 pessoas. aham, Eu acho que dá, é o suficiente, né? sim, Mas perde e grupos pequenos também não é legal, gente, não, né? Eu já tive uma aluna minha que ela montou grupos e começou com um grupo de 5 pessoas, e aí tu tem 2 que não interagem, quebra a dinâmica sim, dos resultados. Então tem que tomar sim. bastante cuidado com isso. O Rafa está perguntando se você faz tráfego pago ou orgânico. Tudo orgânico. Inclusive, meu Instagram me bloqueou para fazer patrocinado. Não consigo mais nem divulgar minhas publicações. Então, é tudo orgânico. E o mais bonito, Vanessa, é que é no boca a boca. Parece que é tipo aqueles vizinhos comentando, mas nessa história eu tô com pessoas no grupo de outros estados, mas é porque a prima fez, comentou, e aí a amiga ficou sabendo. Então, assim, é tudo Que orgânico, tá? lindo, é um excelente trabalho. Parabéns, Letícia, é um excelente Obrigada. trabalho. Se estão gerando, né? Aí, olha, gente, não faça isso no seu grupo, tá? Time is over. Não. Lê, eu vou aproveitar e te convidar, então, para a nossa sala de treinamentos. A gente pode continuar esse papo numa Opa, quarta-feira para mostrar, né? Aí eu posso, inclusive, a gente pode fazer juntas, eu te sim, mando o e-book, as aulas, e a gente propor isso, legal. talvez, né? A gente voltar a conversar sobre esse assunto. Ah, já tá Muito aceito. obrigado. Já está aceito. Viu por que que eu digo que a gente desenvolve intimidade, gente? É melhor do que dinheiro, acredite. A Sim, amizade é a melhor coisa que se constrói em qualquer nível de sim. relação. E acreditem, olha que lindo, hoje eu aprendendo um monte com você. Ai, que Então eu sou legal. muito grata, viu? É um carinho muito grande. Obrigado pela tua participação. Parabéns pelo Ah, teu obrigada. trabalho, pela tua doação. E mais ainda, estou muito feliz com os resultados e esse pull aí que você deu, a sua mensagem me comoveu demais, sabe? Obrigada, De Vanessa. alegria e, ó, vou chorar. E isso que me deixou muito contente, viu? Foi Obrigada. esse reconhecimento, esse carinho.